Boa noite, gente. Eu vou explicar agora para vocês as 3 fases do liberalismo, com uma proposta de sintetizá-las e de uma forma resumida. Bem, a primeira é o liberalismo clássico, que tem em seu papel fundamental o laissez-faire e a mão invisível, que é uma defesa máxima da liberdade econômica, o combate a todas as formas de intervencionismo e a luta contra todas as barreiras que impediam o desenvolvimento do comércio, e uma progressiva liberalização. Desde o século XVI, ainda com o mercantilismo, até a década de 1920, o liberalismo segue numa contínua e progressiva defesa da mão invisível, com o mínimo de intervenção possível do Estado e da autorregulação do mercado. Entretanto, em 1929, ocorre uma crise que desestabilizou todos os mercados globais. Então, como uma forma de contê-la, surge o keynesianismo, que passa a advogar um caminho contrário, o caminho do intervencionismo estatal. É a partir daí que surge o welfare state, o chamado estado de bem-estar social. É um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente que deve regular a saúde, a política e a economia, ou seja, toda a vida social. Nessa orientação, cabe ao Estado garantir serviços públicos e de proteção à população, e é por meio dele que, hipoteticamente, todo indivíduo teria o direito a um conjunto de bens e serviços, isto é, de direitos sociais, como educação, assistência médica, auxílio-desemprego, renda mínima, etc. No caso dos Estados Unidos, surgiu o New Deal, que também incluía investimentos maciços em obras públicas, fazendo com que a população entre ao emprego e tenha maior poder de compra, girando a economia, a distribuição de produtos agrícolas, controle de preços e da produção, para que não houvesse a hiperprodução que ocorreu na crise de 1929, a diminuição da jornada de trabalho, criação de seguro-desemprego e o salário-velhice. Porém, o welfare state não simplesmente resolveu o problema da crise dos anos de 1930, mas também gerou uma nova etapa de acumulação, onde, ao mesmo tempo que os empregados tinham mais direitos e achavam que o Estado poderia provê-los, a burguesia e a classe que conseguiu aumentar os lucros queriam mais lucros e queriam diminuir, mitigar esse tanto de direitos que os trabalhadores conseguiram. Entretanto, eles não podiam fazer isso de uma forma pacífica, ou com uma mudança de governo, ou com uma proposta de ideologia, pois os trabalhadores não iriam aceitar, de pura simplesmente benevolência, reduzir seus direitos em prol de um empresariado. Com isso, eles vão na forma violenta de aplicar esse tipo de ideologia e de forma política. Então, em 1970, foi o primeiro ensaio do tão neoliberalismo, ocorrido no Chile, com o golpe de 1973, orquestrado e desencadeado pelos Estados Unidos, que suplantou o governo do Allende. Em seu lugar, aplicou o Augusto Pinochet. E a partir daí aniquilaram-se os sindicatos, quebraram as resistências dos trabalhadores e impôs um intenso programa de privatização e de eliminação dos direitos sociais. Isso ocorreu na Inglaterra com a Thatcher, que praticou o mesmo modus operandi de Pinochet, e em 1971 com Reagan nos Estados Unidos, que, além de tudo isso, de mitigar os direitos dos trabalhadores, de aprovar privatizações que fariam com que o empresariado tivesse mais poder e o Estado menos, ele melhorou a área bélica dos Estados Unidos na tentativa de conter e aniquilar a União Soviética, conseguindo o que queria. Também ele tentou e aplicou uma nova fase de ideologia e de globalização, no qual queria conectar as ideias dos Estados Unidos com outras nações. E sem uma oposição ao capital, como se existia na União Soviética e como era feito pelos trabalhadores que agora foram suprimidos, o capital pôde se alastrar da forma que queria. E quando não podia, aplicava novos golpes e forjava novas guerras, a fim de destruir os direitos sociais dos trabalhadores, mitigar esses direitos e propor o Estado mínimo. Em suma, a ideologia neoliberal não se trata de um retorno ao laissez-faire e à mão invisível defendidos durante o liberalismo clássico, e nem do abandono do intervencionismo keynesiano. Ele junta os dois,
tem simultânea uma intervenção estatal às avessas, com a finalidade de enxugar o próprio Estado, porém no sentido dos direitos sociais propostos, e usar o Estado como uma forma de acumulação do capital, como foi feito no Brasil na reforma da Previdência e na trabalhista de 2017, no qual eles reduziram os direitos dos trabalhadores e propuseram aos empresários maiores direitos. E além da mitigação às classes populares, também há o fortalecimento não só do capital, mas também dos termos de controle, arbitrariedade e repressão, confabulando assim um estado de exceção. Bem, e aqui eu finalizo o meu resumo das 3 fases do liberalismo e das 3 fases do capitalismo.